Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Yom Abda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sabha Vedanta Siddhanta Gocharam Toma Gocharam Govindam Paramanandam Bhakti Guru Pranatosh Maham Om. Ok, nós paramos no Mr. Ego. Mr. Ego é o pensamento, eu sou o cara, eu sou a cara, né? Eu sou aquele que faz acontecer, que pensa, ouve, caminha, né? Faz tudo. Então, deixa eu ver se eu lembro onde é que nós paramos aqui. A ignorância faz com que o ser disfarçado de ego pareça ser o possuidor, né? O possuidor de suas ações, de suas experiências, né? De seus karmas, de seus pensamentos. Ele se sente o autor e o possuidor. Ele leva as coisas para o lado pessoal. A gente conhece essa expressão, pô, cara, para de levar as coisas pessoalmente, né? Assumir as coisas pessoalmente. O ego é essa pessoa que existe, né, dentro do Jiva, que acredita que tudo seja uma questão de pessoalidade, se a gente pode dizer assim, né? Eu possuo as coisas de modo que é tudo sobre eu e meu, eu e meu, eu e meu. Então, esse é o ego que existe dentro de cada um de nós, né? Essa parte, esse aspecto delusional, né? Ilusório, iludido, né? Da consciência, uma vez que ela, sob o efeito de Maya, ela se identifica como a entidade experienciadora. Ela se identifica com a entidade experienciadora. O verso 19, é evidente que os estímulos sensoriais claramente discerníveis são causados pelos 5 elementos. Com a ajuda dos textos vedantinos e do raciocínio da lógica apresentada nos mesmos, pode-se ver que os elementos sutis são a base dos sentidos e da mente. Ok. Então, é evidente que os estímulos sensoriais, claramente discerníveis, né, nós vemos que os estímulos sensoriais, eles ocorrem através dos 5 elementos, né? São as propriedades dos objetos, não os objetos por si, mas as propriedades dos mesmos. Elas são todas derivadas desses 5 elementos, os elementos primários. É evidente que os estímulos que nós recebemos são discerníveis, são claramente discerníveis, são causados pelos 5 elementos. Com a ajuda dos textos das escrituras vedânticas e da lógica apresentada nas mesmas, pode-se ver que os elementos sutis são a base dos sentidos e da mente. Então, de novo, nós estamos lidando com aquela perspectiva apresentada nas escrituras, que Maheshwara produz inicialmente, né, os elementos, e a partir dos elementos, né, as propriedades de cada um dos elementos, na medida que os elementos se grossificam, eles se dividem e se recombinam, de modo que o mesmo elemento, para grossificar, assume também as propriedades dos outros elementos, e esses são os elementos primários, que mais tarde se tornam elementos químicos, elementos secundários e todo o aspecto físico material do universo. Então, todos os objetos do universo, eles são definidos e caracterizados por suas propriedades. E é evidente que os estímulos sensoriais que recebemos são causados pelas propriedades dos 5 elementos. Então, nós temos os 5 elementos, nós temos o mundo físico, material, né, que manifesta, grossifica e aparece, e naturalmente a partir
dessa manifestação, os órgãos sensoriais se desenvolvem. Porque, como já foi estabelecido anteriormente, um universo sem o jiva para perceber e conhecer os objetos, o universo, né? Seria um universo incompleto, né? O universo é apresentado a nós, através das escrituras, como essa trindade chamada Ishvara, Jiva e Jagata. Ishvara e Jagata não são suficientes para que esse universo seja completo, segundo as nossas escrituras. As escrituras dizem que o Jiva é o propósito, o universo é um propósito, né, de produzir, de fornecer esse campo de ações para que o Jiva possa experimentar, conhecer, processar os seus karmas, né, refinar sua mente até que ele possa compreender a real natureza desse universo e se libertar desse apego, dependência, né, do universo, né, do mundo, dessa vassana primordial por querer sempre experimentar o mundo, né? Portanto, com a ajuda dos textos das escrituras e a lógica nessa apresentada, pode-se ver que os elementos sutis são a base dos sentidos e da mente. Então, tudo que parte desses elementos sutis, os elementos, os tamatras, né? Esses elementos sutis, eles existem intactos antes deles se dividirem e recombinarem. Tudo aquilo que deriva, né? Que se projeta, que se lança a partir para criar, para se tornar esse universo, é originado dos elementos sutis. Eles são a base dos sentidos, os órgãos dos sentidos e da mente. Então, os órgãos do sentido e a mente são um desenvolvimento gradual e natural, ou instantâneo, dependendo de como a gente queira ver essa projeção, é um desenvolvimento das propriedades dos 5 elementos. Os 5 elementos vão desenvolver os órgãos de percepção e a mente e o jiva em sua, né, complexidade. Existe uma frase em que, em inglês, ela é dita mind over matter. Mind over matter significa mente, ela é mais poderosa do que a matéria, portanto, né, existem diversas linhas espirituais, modernas, que pregam muito esse ponto, que a mente ela tem o poder de dominar a matéria. Né? Por quê? Porque a mente é mais sutil, talvez? Essa frase implica que a mente é um aspecto da consciência. Né? O que está escrito, a mente é a consciência. A mente sendo alguma coisa tão intimamente, né, próxima da nossa natureza como consciência, né, essa mente, ela realmente é superior à matéria. Né? Isso que está querendo dizer. Mas a mente é matéria inerte também. Então, esse é um ponto interessante, que a mente, muito embora a mente, o intelecto, o corpo sutil, eles sejam muito sutil e muito intimamente relacionados à consciência, porque é o refletor da consciência, né? Essa consciência que produz os jivas. Né? Ainda assim, a mente é matéria inerte, ela não tem consciência própria. Então, isso já foi bem estabelecido em nossas classes anteriores. Ela parece estar consciente porque ela é condicionada por uma grande predominância de Sattva Guna. Sattva Guna também é matéria inerte, mas é uma matéria extremamente sutil. Né? Embora seja matéria, tudo que existe abaixo da linha de Maya é matéria. Matéria extremamente sutil, no caso do corpo macrocósmico causal. Não tem consciência própria. Parece estar consciente porque ela é feita de Sattva Guna, um material sutil que reflete a consciência. Sabemos que o corpo físico é matéria, porque podemos percebê-lo. O corpo físico é tangível, né? Ele é perceptível, ele não é invisível, ele não é como a mente, um pensamento, uma emoção, uma lembrança, que são objetos sutis, não tangíveis, não, ou pelo menos não perceptíveis, né? Através dos nossos órgãos sensoriais. Né? O corpo físico, sim, ele é matéria e é muito tangível, e nós podemos percebê-lo. Você não pode provar
que a mente é matéria, porque não pode percebê-la, mas você pode saber que é matéria por inferência. Então, a gente sabe que a mente é matéria, não porque a gente consegue objetivá-la fisicamente, entendeu? A gente não tem a condição de objetivar a mente. Caso contrário, a gente estaria por aí, todo mundo lendo a mente de todas as outras pessoas. Imagina que problema que seria. A gente está caminhando por aí, quando você vê o seu marido, Carmen, está lendo a sua mente, você está lendo a mente do Mauro, seria um grande problema para todos nós, né? Principalmente nós casados. Né? Então, a mente ela não é objetivável, né? a esse nível. Né? Mas, ainda assim, por inferência, nós compreendemos que a mente é um objeto, e como todo objeto, ela é feita de matéria, nesse caso, matéria sutil. Se não fosse matéria, teria que ser consciência. Por quê? Porque no universo existem somente dois fatores em operação, né? O espírito e a matéria, a consciência e energia barra matéria, né? Energia sutilizada, né? Ou energia grossificada, mas é tudo simplesmente energia, tudo pensamento, vrit, energia. Tá? Então, existem somente duas categorias no universo, e se a mente ela não é a consciência, ela só pode ser uma matéria. E a gente compreende que a mente é uma coisa relativamente tangível também. Por quê? Porque a gente vê os pensamentos surgirem, se desenvolverem, se modificarem, desaparecerem. A gente vê todos esses movimentos. Então, é uma tangibilidade sutil, mas ainda assim existe. A gente tem a capacidade de objetivar os nossos pensamentos, as nossas emoções, muito embora elas sejam invisíveis aos olhos, né? Imperceptíveis aos olhos humanos. Existem essas duas categorias. Se a mente não fosse matéria, teria que ser a consciência. Se é consciência, a mente ela é livre e independente e ela jamais se sentiria, né, limitada, né, restrita, né, inadequada, né, insuficiente, e etc, etc. Se ela fosse realmente a consciência. Porque a consciência é aquele fator totalmente não limitado, aquilo que pervade tudo, substrato de Nitya e dos horizontes além de Mithya, né? Então, isso tudo apresentando uma lógica para provar que a mente é matéria, é um objeto tangível, né? Ela não é a consciência. Se é consciência, ela nunca morreria, né? Se você não alimentar o corpo físico, que é matéria, ele morre. A mente também é matéria, sabemos disso porque ela também depende de elementos materiais, comida, água e ar. Tá? Isso aqui é um ponto um pouco mais sutil. A mente, ela quando ancorada ou quando associada a um corpo físico, ela depende dos elementos primários, ela depende de ser nutrida, etc, etc. Nós já percebemos que uma mente operativa, vamos dizer assim, em associação com o corpo físico, de tal modo que ela possa se tornar uma entidade conhecedora, experienciadora, ela requer nutrimentos, né, específicos, né? Ela requer, porque se a gente parar de alimentar esse corpo, esse complexo, é por isso que nós apresentamos o Jiva como a construção ou o complexo corpo-mente. Se a gente para de nutrir o corpo, mente do Jiva, aparentemente a gente está nutrindo só o corpo físico, mas a gente sabe que se o nosso corpo físico se torna fraco, a mente também se torna fraca, né? Então, a mente é um complexo, é um organismo integrado com o corpo, de tal modo que, para que ela seja operativa, para que ela seja, né, ela constitua aquilo que nós chamamos de uma entidade experienciadora, assim chamado Jiva, ela precisa desses nutrientes básicos, né, que sustentam a construção corpo-mente. Sem eles, a mente morre. Agora, esse é o ponto meio sutil, porque se por acaso nós cessarmos de nutrir nossa construção corpo-mente,
né, a mente enfraquece, ela vai enfraquecendo a sua capacidade de discernimento, discriminação, análise, determinação, ela vai ficando comprometida, né? A gente vê isso, as pessoas já numa idade muito avançada ou em condições físicas precárias, né? Às vezes até mesmo jovens. Eu tenho um amigo meu que está, né, que é um cara muito bacana, que ele é parte, né, do Shiny World, e ele está combatendo um câncer que parece que tudo indica que vai acabar com ele dessa vez, né? É um cara jovem. E ele já me disse algumas vezes que ele fica tão fraco fisicamente e mentalmente que ele não consegue nem continuar a fazer o trabalho dele. É um escritor, ele é um escritor vedântico, né? Vocês devem conhecer o Rory do Shiny World. Então, se o corpo-mente ficar fraco, né, esse complexo, a mente fica fraca. Aí, aparentemente, o corpo morre e a mente morre, mas a mente, como nós sabemos, e já determinamos em algumas de nossas classes, ela realmente não morre. O que morre é a entidade experienciadora chamada Jiva, que a gente pode ilustrar como uma mente viva. A live mind. A live mind é uma mente que é operativa através da construção corpo-mente e os órgãos sensoriais, os instrumentos sensoriais, e ela está interagindo com o campo dármico, né? com o Jagata. Então, essa é uma mente viva, né? Uma mente interativa, operativa. Né? Essa mente ela deixa de existir, mas a mente, do ponto de vista de sua essência, como as suas vasanas, entendeu? Ela sempre sobrevive à morte do corpo físico, né? Portanto, se você não alimentar o corpo físico, que é matéria, o corpo físico morrerá. A mente também é matéria, sabemos disso porque ela também depende de elementos materiais, tais qual comida, ar e água. Sem elas, a mente morre. Além disso, as drogas modificam a mente, né? Então, a gente já notou que as mentes são suscetíveis às drogas. Se a gente toma algumas drogas, né, a gente entra naqueles estados modificados mentais. Então, a gente sabe que a mente ela interagindo com substâncias, né, físicas do campo, ela é afetada também. É por isso que é muito importante que nós preservemos nossas mentes, né? A gente quer manter, cuidar, preservar as nossas mentes, fazendo o quê? Evitando associações desnecessárias com ambientes extremamente rajásicos e tamásicos, evitando companhias de pessoas adármicas, pessoas tamásicas e rajásicas. Então, todo esse meio ambiente que impacta, porque tudo impacta tudo em Mithya. A mente do Yanni também é impactada, ela é impactada muito mais levemente, mas ainda assim ela é impactada. O Yanni não se identifica com a condição da mente, independentemente dele, né, do impacto que ela possa sofrer, mas ainda assim a mente de todos é impactada, porque tudo em Mithya impacta tudo, entendeu? Então, essa mente, ela se modifica, né, em contato com os alimentos e os outros materiais que o corpo, né, possa ingerir. Isso mostra que a mente é influenciada pela matéria. A gente diz a mente, ela é superior à matéria, ela controla a matéria e ela desenvolve, tem potencial de desenvolver uma capacidade de imunidade em relação ao campo. Isso é um tópico interessante e muito relacionado a uma postagem que eu fiz no Facebook, né, e referente ao coronavírus, porque a mente ela não tem a capacidade de controlar o campo ou de se tornar 100% imune ao campo, né? Ela tem uma capacidade de força derivada do autoconhecimento ou desse conhecimento espiritual que fornece, que propicia a ela uma certa resistência, força e imunidade aos eventos do campo. Mas, ainda assim, a mente sofre o impacto. Se você tiver alguma dúvida, basta ver a situação a qual Ramana Maharaj deixou o corpo, entendeu? O corpo físico dele era totalmente debilitado e a sua mente era debilitada
aquele cansaço aparente, né, físico e mental, era evidente, né? Então, a mente ela tem uma certa capacidade de desenvolver imunidade contra a matéria, que é o outro fator nessa nossa experiência humana, né? A consciência e a matéria. A mente, como instrumento intermediário, instrumento que nos permite experimentar a matéria, ela pode ser trabalhada ao ponto de desenvolver uma certa imunidade, mas ela jamais se torna totalmente livre da influência da matéria. Se a mente é influenciada pela matéria, ela pertence, então, isso tudo para provar a lógica. Se a mente é influenciada da matéria, se a mente é influência da matéria, isso é prova de que a mente e a matéria, elas pertencem à mesma ordem de realidade. Esse é o ponto aqui, entendeu? Existem duas ordens de realidade, Satya e Mithya, são dois aspectos da única realidade não dual chamado Satya, mas Mithya aparece como uma sobreposição aparente, né? Se a mente ela se modifica, isso significa que a mente e a matéria pertencem à mesma ordem de realidade, porque em Mithya, o mundo da matéria, tudo se modifica continuamente. Em Satya, esse aspecto da nossa existência, né? Nossa existência primária, nossa existência superior, né? Nossa identidade, Satya é aquele fator que jamais se modifica. Mas a mente, pertencendo a Mithya, ela se modifica porque a mente emite e a matéria pertencem à mesma ordem de realidade. Se a mente pertencesse a uma outra ordem de realidade, ela jamais seria afetada pelos objetos físicos materiais, pelas energias do campo, etc. Por quê? Porque ela é imune, ela pertence a uma outra realidade que não se obstaculiza ou se contradiz, entendeu? Com o mundo físico material, né? Então, sempre as nossas analogias, né? Se você nos seus sonhos, você comete um ato criminoso, né? E você acaba se sentindo culpado e você quer se confessar à polícia, aí você acorda de manhã cedo, você vai na sua delegacia local e confessa o seu crime ao delegado, o delegado vai querer saber onde é que você cometeu esse crime. Ele falou assim, eu não sei muito bem porque foi no meu sonho, né? Aí ele diria, não, você me desculpe, mas são duas ordens de realidade. Se você quiser confessar o seu crime, você precisa bater na porta de uma delegacia naquela ordem de realidade, falar com o delegado dos sonhos, e aí você pode, né, pagar o seu karma naquela ordem de realidade, porque são duas ordens de realidades distintas, que elas não afetam uma a outra, né? Elas não têm nenhum problema, elas não se contradizem, né? Mas não é o caso da mente. Na mente, pertencendo à mesma ordem de realidade de Jagata, né, do universo físico material, ela também se modifica. Isso não significa dizer que a mente não possa ser fortalecida, né? Porque o fortalecimento mental é aquilo que nós chamamos de moksha, uma capacidade, né, que o indivíduo autorrealizado firmemente ele desenvolve de receber os impactos difíceis da vida, as crises, né? O coronavírus é uma crise, né? Então, uma mente forte é aquela mente que é capaz de receber os impactos adversos, né, da vida de um modo elegante, de um modo como se fosse um para-choque ou um airbag de um carro, né? Você recebe aquele choque, mas aquele choque não te desequilibra, digamos assim, entendeu? Então, a mente, ela precisa ser fortalecida e o único modo de fortalecer a mente é através do autoconhecimento e de moksha, né? Mas isso não significa que a mente não seja vulnerável aos impactos do mundo físico-material.
A afirmação, os elementos sutis são a base dos sentidos e da mente, indica o fato de que a criação é uma projeção. Os elementos sutis são a base a partir do qual os órgãos sensoriais e a mente se desenvolvem. Indica o fato de que a criação é uma projeção, uma evolução, sempre do sutil para o denso, né? Isso já foi determinado durante diversos outros versos desde ontem. Essa visão é completamente oposta à visão material de que os sentidos e a mente eles emergem ou evoluem da matéria, né? É o oposto. A ciência tende a imaginar ou pensar que a mente, os órgãos sensoriais, né? A mente ou a consciência, como eles chamam, né? Eles chamam a mente. A ciência tende a chamar a mente de consciência. Eles não compreendem exatamente o que é a consciência e eles tomam a mente, que é um reflexo da consciência, né? Eles tomam a mente humana como a consciência, né? Mas não, a mente humana, ela não é a consciência, ela evolui da consciência, né? E o corpo, e os órgãos sensoriais e o corpo físico evoluem a partir da mente, porque essa criação é uma criação projetada que evolve do extremamente sutil até o extremamente grosseiro, tangível. Essa visão é completamente oposta à visão material de que os sentidos e a mente evoluíram da matéria. Existe uma noção profunda de que o corpo sustenta a vida, quando de fato a consciência é que sustenta o corpo. Tá? A ideia de que, não, a minha consciência, a gente ouve isso falar, né? A minha consciência, etc, etc. Então, é como se cada um de nós, né, tivéssemos uma consciência e uma existência. Mas as escrituras declaradas, reveladas por Ishvara, né, resolvem esse equívoco, né, esse mal-entendido, e explicam realmente o modo, e com a lógica, sempre apresentando a lógica como sustento dessas declarações, dessas afirmações. Né? E quando a gente acompanha essa lógica, se nossas mentes estiverem refinadas o suficiente, a gente não tem nenhuma opção mas aceitá-las não cegamente, mas aceitando realmente, devido à coerência e à lógica clara e evidente. Então, todo o universo ocorre dentro de nós mesmos, a consciência não dual que nós somos, é a fonte que origina Maya e essa projeção aparente, e esse universo ocorre dentro do âmbito daquilo que nós somos como consciência. Né? Tudo ocorre dentro de nós. O verso número 20. O que quer que seja percebido pelos sentidos, experimentado pelos órgãos de ação, conhecido pela mente e pelo intelecto, é referido como isto, idam, no texto upanishádico a seguir. Ok, a gente vai entrar no Chandogya Upanishad, onde tem uma análise interessante sobre idam, isto, além de tudo. Onde é que está isso? Ok. Então, o verso 20 diz, o que quer que seja percebido pelos sentidos e pela mente, experimentado através dos órgãos da ação, né? Conhecido pela mente e pelo intelecto, é referido como idam, isto, né? No texto upanishádico. O verso 21, antes de tudo isto ter sido criado, havia apenas um ser não dual, ou um sem um segundo, não havia nem nome nem forma. Essa é uma das declarações do Chandogya. Não existe nada de novo a respeito disso, né? Nós já exploramos esses conceitos diversas vezes. Antes que todo o universo seja manifesto, existia somente o quê? Existia somente esse como se diz, screen, esse espaço, esse pano de fundo, essa consciência dentro do qual os objetos de nomes, cores e formas são projetados. Né? Eles emergem, eles são sobrepostos. Consciência é esse substrato, como se fosse uma tela do cinema,
E de tempo em tempo nós temos essa sobreposição de nomes, cores e formas que nós chamamos de universo. Então, o que quer que seja percebido pelos sentidos, antes de tudo isso ter sido criado, havia somente esse pano de fundo, esse substrato, né? Esse espaço, né? Um ser não dual, né? Um ser não dual. O espaço, naturalmente, ele não é um ser não dual. O espaço, ele é não dual em termos relativos, né? Quando Nietzsche entra em operação. O espaço sendo o elemento primário mais sutil, mais pervasivo de todos, ele pervade o inteiro Nietzsche, né? Mas, ainda assim, ele é limitado a os confines de Nietzsche. E Nietzsche nada mais é do que uma sobreposição aparente, que ocorre numa pequena fração da infinidade, né? Da infinidade de Satya, que, na verdade, não pode nem ser colocada em termos de infinito. Finito ou infinito. Finito ou infinito são termos relativos a Nietzsche, naturalmente. Ok. Vou acender a luz aqui porque está ficando escuro para mim. É um fato que você não pode obter algo do nada. Essa é uma análise interessante. Como é que esse universo ele apareceu, né? Da onde ele apareceu e como ele apareceu, né? Não existe nada que não possa ser, como se diz, rastreado à sua causa, entendeu? Qualquer fenômeno, objeto, qualquer coisa no universo, ele pode ser rastreado à sua causa. Não é simples, não é fácil de rastreá-los, né, à sua causa, mas se existe um fenômeno, se existe um efeito, se existe, é porque uma causa originou essa modificação, esse efeito, né? É um fato de que você não pode obter algo do nada. Portanto, havia algo antes do aparecimento do universo. A gente não consegue obter alguma coisa de nada. Portanto, isso através de uma análise simples de que tudo que a gente conhece, né, que existe nesse universo, a gente pode, através dessa análise científica, observar a causa daquele fenômeno. Existe sempre uma associação com a causa e o fenômeno, que é o efeito de uma causa, né? Então, do mesmo modo, esse universo, né, ele imediatamente, a mente humana, ele é assim, ok, vamos descobrir a causa desse universo. Esse é um esforço que a ciência, em geral, tem feito, né, já há décadas e décadas, ou séculos, desde que nós desenvolvemos algumas tecnologias, algumas né, culturas científicas mais avançadas. Então, nós estamos sempre tentando compreender a causa do universo, né? Mas a ciência jamais chegará a essa compreensão. Por quê? Porque toda busca científica da causa do universo, ela é feita dentro dos confins de Nietzsche. E a causa do universo pertence a uma outra ordem de realidade além dos confins de Nietzsche, né? Portanto, a ciência jamais encontrará a causa do universo. Antes de você ter um pote de argila, você deve haver a argila. Então, a criação estava lá, mas não estava em uma forma específica. Estava numa forma potencial, numa forma semente. Estava como consciência não diferenciada, ou em outra terminologia, consciência não colorida pelos três gunas, né? Os gunas, quando eles aparecem como um efeito de Maya, eles começam a colorir a consciência. Colorir de quê? De nomes, de cores e de formas, de vivas, né? De todos os tipos de objetos sencientes e inertes. No princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Me lembrei disso. Sim, sim, sim. É. Exatamente.
Então, estava lá, a consciência estava lá em potencial como consciência não diferenciada. Ela não tinha forma e ela era não dual. Não havia nada além dela mesma. Então, é preciso dualidade para que nós possamos ter, né, esse fenômeno chamado experiência, né? Um relacionamento entre um fator sujeito e um fator objeto. A gente precisa de ter dois para que a gente possa experienciar alguma coisa. Então, essa questão é uma questão muito comum, né? Como é que é a experiência da consciência quando ela não é manifesta, né? Aí a gente tem que lembrar os mantras, né? Os ensinamentos, os Upanishads, que dizem que a consciência não é uma entidade experienciadora. Ela somente se torna uma entidade experienciadora quando Maya entra em operação e produz esse fenômeno chamado os jivas, né? As entidades experienciadoras, né? Como é que a consciência pode experimentar a ela mesma sem associação a Maya? Sem associação a Maya, não existe nenhuma possibilidade de experiência, porque a consciência precisaria se dividir em duas partes e dizer assim, ok, eu sou a consciência A, vou me dividir em consciência B, e assim eu vou experimentar a outra metade de mim mesma, né? Mas não, a consciência não pode fazer isso, por quê? Porque a consciência é sem nenhuma modificação nela mesma. Entendeu? Não existe nenhum vriti, não existe nenhum verbo, nenhum pensamento, nenhuma energia dentro da consciência. Tudo isso são efeitos de Maya. Então, ela existia como potencial, como semente, como consciência não diferenciada, sem forma, consciência não dual. Não havia objetos, não havia energia, não havia nenhuma modificação dentro dela mesma. Não existia tempo, espaço, naturalmente. Maya surge e a criação se torna uma realidade aparente. A gente tem que sempre usar de novo essa palavra aparente. Quando Maya entra em operação, ela produz essa sobreposição naquilo que nós somos, né? Esse princípio não experiencial que conhece, né? Que revela, conhece e testemunha tudo, né? É preciso Maya projetar, sobrepor, né? Todos esses nomes, cores e formas, né? Todos esses ornamentos de ouro, né? Tem que sobrepor nomes e formas de ornamentos, de modo que esses ornamentos possam ser experienciados, conhecidos, né? Diversidades. Então, essa argila é única, mas quando um oleiro cria um pote, temos um nome para a argila. O quanto real esse pote de argila é sujeito a muita discussão, né? Porque o pote de argila não possui nenhuma realidade substancial. Existe uma realidade utilitária, mas existencialmente, substancialmente, nada mais é do que argila, né? E argila, e argila, e argila, né? Aparecendo como um pote, né? Esse é o ponto. A argila é única, mas os objetos criados da argila, né? Eles podem variar, são diversos, né? São sobreposições de nomes e formas. A existência que estava presente antes da criação está presente também agora. É importante a gente compreender que, caso contrário, a gente começa a imaginar que o único modo da gente realizar a nossa real natureza como consciência seja através da remoção do mundo, né? Portanto, essa frase é uma frase importante, né, que determina que essa consciência não dual, que existia antes dessa projeção aparente, existe aqui e agora, sustentando, penetrando, permeando, pervadindo, né, todas as nossas experiências em Mithya. Então, o que isso significa dizer? A gente não precisa de rejeitar literalmente essa projeção aparente de nomes, cores e formas. Não é necessário. A gente precisa de rejeitar através da
através da lógica, da compreensão da lógica apresentadas no Upanishads, que examina as nossas experiências não examinadas devidamente. Então, seguindo essas lógicas, a gente vai rejeitando não a existência de Mithya, mas a realidade de Mithya. A gente vai vendo que todos esses ornamentos de ouro, de todos esses objetos de argila, eles possuem uma realidade utilitária, uma realidade relativa, mas eles não possuem uma realidade substancial absoluta, porque a substância é somente argila, a substância é somente ouro, né? Do mesmo modo, a substância desse inteiro universo que surge dentro do âmbito da nossa consciência é somente a consciência, aquilo que nós somos, né? Então, esse é o ponto. E um ponto importante, porque o reconhecimento desse fator chamado consciência, ou espírito, que é presente em toda a experiência de matéria, né? Esse fator chamado espírito ou consciência, que é presente, iluminando e revelando toda a matéria sutil e densa, entendeu? Ele não requer que a gente remova os objetos de Mithya, os pensamentos, os objetos sutis e densos. Por quê? Porque o fato dessa revelação dos objetos, da revelação da matéria que surge, né, dentro do âmbito da nossa mente, da nossa consciência, é uma prova irrefutável da minha luz, dessa consciência que constantemente, continuamente, todo o tempo, através dos 3 estados de consciência humana, entendeu? É sempre ali, pervadindo, revelando, iluminando, né? Sustentando, né, essas experiências nossas. Então, a gente não precisa de eliminar o mundo. A gente precisa reconhecer a presença desse fator que revela o mundo, entendeu? Constantemente. Ele é sempre ali, independentemente de Maya estar em operação ou não. Então, a existência e a consciência que estava presente antes da manifestação do universo está presente aqui agora, embora parcialmente obscurecida, porque foi moldada em uma miríade de nomes e formas. Entendeu? Então, ela aparentemente, ela aparece como se fosse escondida ou obscurecida, porque essa consciência ela sofre essa sobreposição de nomes e formas. Quando a gente diz assim, eu tenho esse anel de ouro, esse brinco de ouro, essa pulseira de ouro. Né? E você fala assim, eu quero dar isso de presente para você, meu amor. Ó, uma pulseira, um anel. Aí a pessoa, quando recebe, ela não se dá conta que ela foi presenteada com ouro. Ela pensa que ela foi presenteada com um anel, com uma pulseira e com um brinco. Né? Ela não se dá conta que ela foi presenteada com ouro. Que o ouro é a realidade de todos aqueles ornamentos. Né? Então, aparece que o ouro está escondido por trás dos ornamentos. Onde é que está o ouro, cara? Eu não estou vendo o ouro, eu estou vendo só os ornamentos. Tá? Não, o ouro não está encoberto, não está realmente encoberto. Ele aparece como parcialmente, né, obscurecido, porque esses nomes e formas foram sobrepostos em sua realidade substancial. Mas, através das escrituras dos Upanishads, né, a ajuda, né, the help of our friend Ishwara, né, our best friend, the Lord Ishwara, melhor amigo, né, essas escrituras são reveladas de tal modo que a gente possa compreender de que essa consciência é a única realidade e que, em realidade, ela jamais é obscurecida ou escondida ou ocultada pelos objetos de Mithya, né? Gradualmente, a gente vai começar a perceber e vivenciar o fato de que essa consciência é sempre presente e todos os objetos físicos que se sobrepõem a ela se tornam simplesmente uma lembrança dessa luz da consciência que revela os objetos, entendeu? Conhecimento inferencial. Esse conhecimento inferencial, quando é firmemente presente em nossas mentes,
ele resolve qualquer dúvida a respeito também dessa nossa natureza. O autoconhecimento não é um conhecimento inferencial, é importante enfatizar isso, mas nós utilizamos de conhecimentos inferenciais para suportar a lógica apresentada pelas escrituras, essas lógicas que revelam diretamente e imediatamente ao indivíduo a sua real natureza, né? Ok. Quando dizemos que um pote, uma árvore ou uma mesa isso mostra que a existência consciência é aparentemente escondida pelo nome e pela forma, né? Quando a gente diz que essa garrafa de água existe, né? A gente está iludido a imaginar que essa garrafa existe por conta própria. E a gente perde o quê? A gente não percebe o quê? É que a existência existe, entendeu? Através dessa garrafa. Então, a garrafa serve somente como veículo, né, de expressão dessa existência não dual que existe através de todos os nomes, cores e formas. Existe somente uma existência, uma consciência, e ela se demonstra, ela é um pouco exibicionista, essa consciência, existência, e ela gosta de se mostrar em todas as formas, nomes e cores possíveis. Então, quando nós dizemos que essa garrafa existe, ou uma árvore, uma mesa existe, isso mostra que a existência está presente, aparentemente escondida pelo nome, pela árvore, pela garrafa, pelo pote, etc, etc. E quando a gente vê um pote, a gente pensa que o pote é que existe, a gente não se dá conta que a existência, a consciência que existe, porque a existência, a consciência é a única fonte de existência, a consciência que existe. A gente vai trabalhar muito mais sobre esse ponto, que é muito típico desse Chandogya Upanishad. A eliminação da dualidade. Agora a gente vai tentar eliminar a dualidade. Naturalmente, a eliminação da dualidade ela não pode ser feita do ponto de vista físico ou literal, porque a gente remove a dualidade somente a nível intelectual, cognitivo, na nossa compreensão, né? A compreensão tem o poder de eliminar essa dualidade, apesar da constante aparecimento da dualidade. A dualidade não desaparece no sentido físico literal, ela continua aparecendo, mas a crença de que a dualidade é realidade é aquilo que nós precisamos resolver, né? Precisamos eliminar, né? A eliminação da crença de que a dualidade é realidade. Se a realidade é apenas uma consciência não dual, essa realidade não há diferenças nela. Temos que recorrer, então, às escrituras para entender por que, diferentemente dos objetos na realidade aparente, em que as diferenças são claramente observáveis, o ser não é claramente observável pela mente e pelos sentidos. Se tudo é somente a consciência não dual, e se nós dizemos que a consciência é um sem o outro, né? De novo, nós estamos falando, nos referimos a duas ordens de realidade, a consciência e a matéria, os objetos sobrepostos nessa consciência, né? A luz do iluminador e os objetos que aparecem dentro do âmbito dessa luz do iluminante, do iluminador. Né? Então, são duas ordens de realidade. Então, as escrituras servem de propósito de nos ajudar a compreender por que, diferentemente dos objetos na realidade aparente, nessa ordem de realidade aparente, a gente vê uma diversidade, uma pluralidade infinita, né, de nomes, cores e formas. Né? Mais do que dualidade, é uma total pluralidade, diversificação
de objetos, né? E nós dizemos que a única realidade é a consciência, que é não dual, significando dizer um sem o outro. Não existe nada além da consciência. Então, a gente precisa compreender que se tratam de duas ordens de realidade, okay? Uma é a consciência e a outra é a matéria. A matéria, né, eu costumava dizer mais frequentemente no passado, tentando, né, evitar essa confusão de sobreposição de Mitya em Sati e Sati em Mitya. Em Mitya, a dualidade, a pluralidade é lei, né? Isso para tentar ajudar as pessoas a não caírem nesse engano de que eles possam experienciar a não dualidade em Mitya, né, do ponto de vista experiencial. Não. Em Mitya, a dualidade é lei. Pluralidade de nomes, cores e formas pervade, né, inteira Mitya, né? Então, diferentemente, né, desses objetos de Mitya, que são diversos em nomes, cores e formas, o ser é não dual, né? As diferenças entre os objetos são claras, mas o ser, ele não é nem mesmo observável por nós, devido a essa sobreposição desses infinitos números de objetos, desses objetos infinitos em números, né? Uma diversidade total de objetos. Por que, então, dessa consciência não ser claramente observável? O ser não é claramente observável pela mente e pelos sentidos. E não é observável do ponto de vista experiencial. Muito embora o autoconhecimento haja também um elemento experiencial nele mesmo, entendeu? Porque o ser não pode ser experienciado, ele não é um objeto de experiência, não é um objeto de conhecimento, mas ainda assim existe o autoconhecimento e existe um elemento experiencial para esse autoconhecimento. É importante, eu gosto de dizer isso porque senão as pessoas ficam, e aí? Né? Se eu não posso conhecer o ser, se eu não posso experienciar o ser, que história é essa de busca pelo autoconhecimento, né? Porque, por outro lado, as escrituras são claras ao enfatizar que o autoconhecimento existe e é a destinação final de todos os seres humanos, entendeu? O objetivo final, e ele precisa ser reconhecido e reivindicado e assumido de modo que o indivíduo possa relaxar, né? E curtir, né, aquilo que resta, né, em seu processo kármico, em Mitya, né, livre dessa ignorância. Qual é essa ignorância? A realidade é dualidade, realidade é pluralidade, existe um infinito número de coisas ocorrendo lá que, de repente, possam me afetar, possam me impactar, né, e destruir, né? O coronavírus pode me pegar. Então, essa consciência não é claramente observável pela mente. O conhecimento é o único meio de acesso a essa consciência. Aí que as pessoas têm uma dificuldade, porque essa consciência não é um objeto de conhecimento, mas o conhecimento, ainda assim, é a única forma que nós temos de conhecer a consciência. Como é que você vai conhecer a consciência se a consciência não é um objeto de conhecimento? Você conhece a consciência como a sua própria natureza essencial, livre e independente de tudo que existe nessa ordem física material chamada universo. Tá? Então, esse autoconhecimento é um conhecimento imediato e direto, entendeu? Que é possível e deve ser buscado, né? Uma vez que a gente compreenda que é a única saída do samsara, né? E ele é feito através desse corpo de conhecimentos revelados por Ishvara através dos rishis, né? Referidos como as escrituras védicas. As escrituras védicas são esses conhecimentos que servem ao propósito de revelar para o indivíduo a sua real natureza como existência, consciência pura. Então, como esses meios de conhecimentos, né, esse pramana vedântico funciona, é muito curioso, porque ele não pode apontar o ser do mesmo modo que a gente aponta e diz assim, isso é uma garrafa de plástico.
o ser ele jamais pode ser indicado diretamente, porque ele não é objetivável. Então, o modo que as escrituras revelam a real identidade do Jiva, como Jiva Atma, como Paramatma, é um método através das remoções de todas as noções equivocadas que nós desenvolvemos ao longo de muitas vidas a respeito daquilo que nós realmente somos. Então, é somente através do cancelamento, da remoção, da neutralização dessas noções equivocadas que nós chamamos de ignorância. No Vedanta, quando a gente fala essa palavra ignorância, se refere à ignorância a respeito daquilo que nós somos. Então, todas essas noções equivocadas a respeito daquilo que nós somos, elas precisam ser neutralizadas ou canceladas. E elas precisam de uma vacina, de um antídoto. E o único antídoto contra essa ignorância espiritual é o conhecimento espiritual. Então, como é que nós vamos revelar, como é que nós vamos receber essa revelação da minha real identidade? Através da remoção ou neutralização de todas essas ideias equivocadas a respeito daquilo que eu sou. Não tem outro modo. O autoconhecimento é feito de conhecimento puro, é feito de neutralização de noções equivocadas e errôneas a respeito daquilo que nós somos. E a gente precisa de um intelecto sutilizado, refinado, purificado, entendeu? Com a capacidade de flexibilidade, de seguir essas lógicas que são contraintuitivas, que elas são contrárias a toda a minha bagagem, os meus conceitos, o meu conhecimento, que muitas vezes não são conhecimentos bons, porque são conhecimentos equivocados. Então, o único modo para a gente obter esse conhecimento, que é o único modo de acesso a moksha, é através desses conhecimentos que removem as noções equivocadas que nós acumulamos através de diversas vidas. O conhecimento, portanto, é o único acesso ao ser, à existência, à consciência. E as escrituras são os meios de conhecimento para a consciência. Aceitar que não há diferenças no ser é chamado de fé, Shraddha. Então, esse processo ele requer uma confiança inicial até que a minha investigação seja profunda e que tenha sucesso suficiente de que ela, ao ponto de eu desenvolver uma total confiança e certeza, convicção em relação à veracidade dessas declarações dos Upanishads. Então, mas deve iniciar com aquilo que nós chamamos de Shraddha, uma confiança de que talvez as escrituras estejam apontando para a única direção, a única saída do samsara, a única resolução dessa problemática humana, chamado samsara. Então, isso é chamado de Shraddha. É necessário ter confiança nas palavras das escrituras até que o indivíduo possa confirmá-las em sua própria experiência, em sua própria convicção de conhecimento, entendeu? Quando se torna uma realidade para o indivíduo, aí a confiança dele nas escrituras não é mais necessário, mas é um fato. Aí esse indivíduo, ele com autoridade, ele pode compartilhar os ensinamentos com a autoridade, o carisma daquela pessoa que sabe que esses ensinamentos são verídicos e eles realmente revelam para o indivíduo aquilo que é a nossa natureza, livre de qualquer impacto do mundo material, físico-material. A matéria impacta a mente, impacta o intelecto, impacta a construção corpo-mente, mas a matéria jamais vai impactar aquilo que nós somos como consciência, porque se trata de duas ordens de realidade que não se obstaculizam, que não se afetam, não se contradizem. They don't impactam, não impactam uma a outra. Okay? Então, aceitar essas escrituras upanishádicas que declaram a não diferenciação
né, a não dualidade como a natureza do ser, a natureza do universo, é chamado de fé. É necessário ter confiança nas palavras das Escrituras até que você possa confirmá-las através de manana. Manana. Manana significa constante reflexão, contemplação nesses ensinos. É o segundo estágio do Vedanta. A gente começa escutando, submetendo nossas mentes, né? Aí a gente vai internalizando esses ensinamentos, a gente vai refletindo, contemplando, e aí a gente vai realmente digerindo e integrando, e isso começa a desenvolver uma certeza, né? Uma convicção de que as Escrituras realmente estão nos apontando a única saída do samsara, né? O que é o samsara? Samsara é esse vício, esse apego às experiências, objetos do mundo como meios de me completar. Eu constantemente estou ali criando essa expectativa, estabelecendo essa dependência entre eu e a matéria, porque eu preciso dessas experiências, né? Desses objetos, dessas coisas, dessas pessoas, de modo a me completar. Essa condição é chamada de samsara e é muito dolorosa, porque mais a gente tenta resolver essa problemática através da obtenção de nossos desejos, objetos de desejo, mais a gente vai ficando frustrado, mais a gente vai ficando irritado, mais a gente vai ficando desgastado, entendeu? E para a maioria de nós, leva muito tempo até a gente começar a suspeitar que samsara, né, esse corre-corre para ver, esse corre-corre para evitar, jamais irá nos conduzir àquela condição de adequação, de paz, de contentamento, de alegria, que é o que nós estamos buscando, né? O restabelecimento de nossa natureza como ananta, né? Essa paz, essa satisfação, essa alegria natural que é inerente à natureza da consciência. Toda uma mente resolvida como consciência, melhor dizendo. O verso 22. As diferenças entre os objetos são de 3 tipos. Existem 3 tipos ou 3 categorias de objetos. E existem diferenças dentro de um objeto, a diferença entre os membros da mesma classe de objeto e a diferença entre 2 classes específicas. Essa é uma análise interessante, mas eu não quero perder muito tempo com ela, muito embora ela seja uma boa análise. Por exemplo, dentro de uma árvore, né, a gente diz, que tipo de objeto é esse? É do reino vegetal e é uma árvore. Então a gente sabe, essa é uma árvore. Dentro de uma árvore existem diferenças internas. Todas as partes que constituem a árvore, né? Os troncos, os galhos, as folhas, as flores, tudo aquilo que existe na árvore, né? Então, existem as diferenças internas dentro da categoria chamada árvore, né? Os galhos, os troncos, as folhas e os frutos. Um ser humano, por exemplo, ele tem cabeça, mãos, pés, cérebro, todas essas partes que constituem aquilo que nós chamamos o corpo humano. Uma árvore é diferente de um outro tipo de árvore. Então, existem diferenças de categoria de árvore. Existem diferenças dentro da categoria chamada árvore, né? Uma árvore chamada carvalho é diferente de um pinheiro. Ambos são membros da mesma categoria chamada árvore, né? Que contém gêneros, que contém espécies, etc. As diferenças entre categorias, a diferença entre uma árvore e um homem é uma outra diferença, né? Agora nós temos um jiva chamado ser humano e um jiva chamado árvore. A árvore é um jiva, a propósito. É um ser vivo com 3 corpos. Então, a árvore ela é diferente de um outro jiva humano, né? Uma outra categoria de jiva, né? Dentro da árvore existem diferenças, as partes que constituem aquilo que a gente chama de árvore, e entre as árvores existem diferenças, né? De tipo daquela espécie chamada árvore. Árvore disso, árvore daquilo, árvore de maçã, de laranja, etc, etc. Então, o verso 23 apresenta uma possível dúvida. Pode surgir a dúvida de que o ser
que é a única realidade, também possa haver diferenças, né? Já que existem diferenças de todos os tipos, de 3 tipos, né, entre diferentes objetos, né? Diferenças de categorias do mesmo objeto e diferença das partes que constituem o mesmo objeto, se existe diferenciação em tudo que é projetado em Nitya, então a suspeita, né, ocorre que talvez exista uma diferença, né, no ser também. Mas todas as diferenças relativas aos 3 mundos, né, o mundo causal, sutil e o físico denso, são descartáveis pelos Upanishads nas palavras tudo isso é o ser não dual. Então, esse verso estabelece a natureza não dual até mesmo de Mithya, né? Muito embora em Mithya existam todas as diferenças, quando a gente observa e analisa, né, a essência substancial de Mithya, a gente acaba resolvendo até mesmo todas essas diferenças aparentes de Mithya na consciência como a consciência. Tá? Então, esse verso resolve essa diferenciação, né, como consciência. Pode surgir a dúvida de que o ser, a única realidade, também pode ter diferenças, mas todas as diferenças nos 3 mundos, né, são descartadas pelos Upanishads. Então, os Upanishads dizem assim, olha, esse universo aparente é tão bom quanto inexistente. É uma realidade projetada, sobreposta, tal qual a pirâmide no deserto. Entendeu? A árvore, a água, o lago, os pássaros que você talvez veja, é totalmente irreal. É tão irreal que ele é quase como inexistente. Então, os Upanishads, né, eles são muito radicais. Muitas vezes eles apresentam o Mithya como aquilo que é tão bom quanto inexistente. Entendeu? Ele não somente é uma aparência, mas ele é quase como inexistente. Por isso, os Upanishads descartam todas essas diferenças aparentes dos objetos, essas 3 classificações de diferença entre os objetos, descarta essas diferenças nas palavras tudo isso é somente o ser não dual. Tudo é somente a consciência, tudo é somente o ouro, né? Tudo é somente argila, tudo é somente água. Né? Os nomes e formas e cores sobrepostas fazem parte de uma realidade sobreposta, uma realidade aparente, projetada naquilo que é a substância de tudo. Esse é o ponto. Nós queremos saber qual é a realidade substancial desse universo, entendeu? E os Upanishads declaram radicalmente tudo isso é somente o ser não dual. São declarações radicais. Então, vamos fazer um break, ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord.